Então, pessoal, vamos começar a nossa aula, né? A nossa primeira aula vai falar sobre a introdução à aba. Falar um pouquinho aí sobre a introdução da aba, né? Então, vamos lá. Desafios especiais de aprendizagem. Autismo e TID, transtornos invasivos do desenvolvimento, são rótulos usados para crianças que exibem certos tipos de déficits e excessos comportamentais e de desenvolvimento. Na verdade, autismo é um diagnóstico observacional dado a um conjunto de comportamentos. Mais recentemente, tem sido usado o termo transtorno do espectro autista, reconhecendo-se que as crianças podem ter diferentes graus de comprometimento e, mais importante, que podem ser possível que as crianças movimentem-se ao longo do espectro, ou seja, que suas habilidades e comportamentos fiquem mais próximos e esperados para a sua idade cronológica. No caso, a gente sabe, né, que dentro do espectro autista existem níveis, né, e as crianças elas podem estar no grau, no nível de um comprometimento maior, né, como ela pode ser severo, moderado e leve, e já é comprovado que hoje em dia as crianças elas podem circular dentro desses graus, né? Uma criança que é grau severo, ela pode vir a passar para um grau moderado ou para um grau leve, elas podem ficar circulando dentro desses graus. E a gente vai ver mais para frente também que a terapia ABA também serve muito para isso. Vejamos alguns desafios específicos que as crianças com TEA podem apresentar na escola ou na situação de ensino. Comunicação. Podem apresentar pequena ou nenhuma linguagem expressiva, fala ou receptiva, compreensão. Podem ser ecolálicas, repetindo palavras ou frases, ou mesmo ter um modo peculiar de falar. Podem estar fixadas em um assunto ou apresentar tom ou volume de voz estranhos. Ou seja, né, as crianças com autismo, algumas apresentam problemas na comunicação. No caso, essas crianças que apresentam expressividade de pequena ou de nenhuma linguagem, né? Existem crianças que são não verbais e existem crianças que são verbais, mas que têm a fala um pouco comprometida. No caso, não sei se vocês já escutaram falar de crianças que fazem ecolalias. O que são ecolalias, né? Elas pegam pequenas frases de coisas que elas gostam, de filmes ou de alguma coisa que elas ouviram e aquilo, né, elas gostaram, enfim. E elas passam a se comunicar através dessas pequenas frases, né? Muitas das vezes as pessoas acabam não entendendo, às vezes só os pais entendem, enfim. Tem muitas crianças que têm essa peculiaridade, né, de ficar fazendo essas ecolalias. Algumas crianças também têm dificuldade na compreensão do que é falado para elas, né? E outras também podem ter problemas com os volumes da voz, né? Umas falam muito baixo, outras falam muito alto. São algumas coisas que acontecem, que podem acontecer, né, com as crianças no autismo. E é bom dizer também que essas ecolalias, elas às vezes dificultam um pouco, né, no processo de aprendizagem da criança. Mas aí mais pra frente a gente vai falar também melhor sobre isso e explicar como que a aba pode estar intervendo nisso, né? Habilidades sociais. Podem evitar totalmente o contato social ou serem desajeitadas ou inseguras na interação social. As regras sociais podem parecer-lhe muito arbitrárias, complexas e desnorteantes. Habilidades para brincar. Deixadas por sua conta, podem não explorar ou brincar com os brinquedos da mesma maneira que faria uma criança com um desenvolvimento típico. É muito comum, às vezes, a gente ver uma criança autista brincando com um brinquedo. Vamos ver um exemplo, um carrinho. Né? Geralmente a criança, quando ela pega um carrinho, até as meninas, né? Elas brincam com o carrinho assim, fazendo movimentos, né? Vrom, vrom, né? O movimento do carrinho. Algumas crianças com autismo, elas vão brincar com esse carrinho de uma forma diferente. Muitas brincam somente com a roda, né, porque é algo que mais as interessam, né? Outras vão ficar abrindo e fechando a porta. Não que isso não aconteça com crianças que não apresentem um transtorno, mas são algumas coisas, né, que a gente já pode começar prestando atenção nessas habilidades do brincar. Voltando para o slide, né? Podem tornar-se obcecadas por um determinado brinquedo, né? Crianças que só querem brincar com aquele brinquedo específico ou objeto e perseverar na brincadeira, repetindo a mesma coisa sem parar. Normalmente é difícil que brinquem com amigos, fator de aprendizado muito importante, realmente.
Muitas crianças com autismo, elas têm realmente esse problema social, né, de se socializar com outras pessoas, outras crianças. Então elas acabam não se aproximando de outras crianças para brincar. E a gente sabe, né, principalmente aí quem é professor, né, quem é terapeuta, sabe que dentro do desenvolvimento, dentro da aprendizagem, a gente precisa estar em contato com outras pessoas, né, principalmente quando é criança, que a criança aprende muito por observação, observando, repetindo, interagindo, né. Processamento visual e auditivo. Esses sentidos podem ser muito pouco reativos, com resposta nula ou pequena a pistas visuais ou auditivas, ou podem ser hipersensíveis a uma série de sons e estímulos visuais que podem ser muito perturbadores para elas. Podem ser capazes de prestar atenção a esses estímulos por um curto período. Isso pode tornar as situações comuns de ensino difíceis e perturbadoras para crianças do espectro. Elas podem precisar de uma adaptação muito gradual aos ambientes comuns de ensino, na medida em que sua tolerância aumentar. Inicialmente, pode ser necessário trabalhar em um ambiente muito controlado ou com o mínimo de estímulos visuais e auditivos. Realmente. Existem alguns processos de aprendizagem, algumas escolas inclusivas, que fazem um processo. Primeiro, elas começam com a criança numa sala, né, que tenha menos estímulos para essas crianças, porque assim, existem muitas crianças autistas que qualquer barulho que pra gente seja um barulho normal, para elas agridem muito, elas têm muita sensibilidade a isso, né? Outras não são com barulho, outras são com estímulo visual, né? Qualquer coisa que elas veem, ou então fixa muito naquilo dali, e tudo isso pode distrair a atenção delas em questão da aprendizagem. Então isso tem que ser gradual, né? Vai se trabalhando isso aos poucos até que a criança consiga. Então, em algumas escolas, a criança ela começa numa sala não isolada, né? Mas uma sala que seja com menos estímulos, às vezes com menos crianças, né? Que não tenha tantos esses barulhos, enfim. E aí depois, aos poucos, ela vai sendo até ser introduzida, né? Numa sala onde ela consiga, né, ficar melhor adaptada. Que acontece muitas das vezes de uma coisa natural, às vezes uma criança ficar batendo com lápis, ou às vezes um pisca de uma luz, barulho do ventilador, coisas naturais que podem ocorrer numa sala, às vezes podem estar prejudicando essa criança. Autoestimulação. Deixa eu beber uma água. Podem se engajar em comportamentos de autoestimulação que podem ser reconfortantes e previsíveis para elas. O comportamento pode envolver o corpo todo, isto é, balançar o corpo, abanar as mãos, girar em círculos, etc. Usar brinquedos de forma incomum ou inadequada, né, foi o que eu falei da questão do carrinho, entra aí também, né, uma forma incomum, você virar o carrinho e ficar brincando de cabeça para baixo. Ter obsessões, como precisar que pessoas e objetos fiquem sempre no mesmo lugar ou que os acontecimentos sigam um padrão previsível. Todos nós engajamos em formas menores de autoestimulação, tamborilar os dedos, girar uma caneta ou balançar o pé. Eu, por exemplo, agora estou aqui balançando minhas pernas, né? E esse é um sinal de autoestimulação. Mas para as crianças com autismo, esses comportamentos podem se tornar tão intensos e frequentes que interferem com o aprendizado. Vamos lá. Essa questão de balançar o corpo, abanar as mãos, girar em círculos, enfim, né? Vários estímulos. Existem crianças com TEA que elas gostam muito de... Essa questão dos estímulos seria as mãos, né? Não sei se vocês já viram, enfim. Algumas crianças, elas ficam muito tempo assim, ou então assim, elas usam muito a mão. Agora você imagina uma criança que o professor está ensinando a ele a escrita e ele tem esse comportamento de ficar, né, fazendo assim. Isso, com certeza, vai dificultar a aprendizagem da escrita. Porque como que uma criança fica o tempo todo mexendo com as mãos, ela vai conseguir pegar o lápis, né, para escrever.
é um problema. Até mesmo para a atenção, porque por ela estar o tempo todo mexendo com as mãos, a atenção dela está voltada para aquilo ali, né? Então, para ela ter atenção no que o professor está falando, no que o professor está explicando, é complicado. Então, essas autoestimulações podem sim prejudicar, né, o processo de ensino-aprendizagem dessa criança, e isso também a gente vai aprender no decorrer dessas aulas, no decorrer dessa semana, como a gente usa a terapia ABA para estar intervindo nisso, para estar melhorando isso nessa criança. Reforçadores incomuns. Reforçadores eficazes para crianças com desenvolvimento típico, tais como elogios e aprovações, podem não ser eficazes para crianças com autismo. Elas podem necessitar de reforçadores altamente idiosincráticos, muito pessoais, com os quais o professor precisa trabalhar para motivar a criança a aprender. Ou seja, reforçadores, a gente também vai estar aprendendo sobre o que é reforçadores. É porque essa aula de hoje ela é mais introdutória, né? Para vocês poderem aprender um pouco mais, né, sobre o autismo, o que algumas das características podem atrapalhar no processo de ensino-aprendizagem, né? Para que a gente possa estar introduzindo no que a ABA vai trabalhar em cima disso e tudo mais. Então, essa parte de reforçadores a gente vai aprender um pouco mais para frente, se não me engano, na terceira aula, enfim, mas a gente vai aprender, né? Então, os reforçadores, ele é algo que é muito utilizado dentro da terapia ABA, principalmente no começo, né? Para que a criança possa passar a fazer as atividades, os comandos, né? Então, se dá um reforçador para essa criança. E geralmente é algo que a criança goste, que esteja dentro do querer, dentro da vivência da criança, né? E como a criança com autismo, a gente sabe que na maioria das vezes ela tem um problema de interação social, então elogios e aprovações, ou até mesmo algum tato, né? Uma cosquinha, um carinho, às vezes isso não vai ser um estímulo, não vai ser um reforçador para essa criança. O que de repente seria para uma criança típica, né? Uma criança que não tem autismo. Se você chegar e querer que ela faça algo, ela fizer, nossa, parabéns, né? Ou então você foi a melhor, né? Isso poderia ser um reforçador, um estímulo para que essa criança continuasse a fazer aquela atividade. Mas para a criança autismo, pode ser que sim, pode ser que algumas crianças dentro do espectro, né, que o elogio seja algo sim bom para essa criança. Mas pode ser que para outras crianças não. Então por isso que é bom a gente procurar entender melhor essa criança, né? Eu costumo dizer que, na verdade, quando a gente vai fazer o processo de ensino-aprendizagem, independente de qualquer tipo de criança, né, seja dentro do espectro, seja não, a gente precisa olhar para a criança, né? Muitas das vezes a gente, como professor, acaba cometendo o erro de focar muito na aprendizagem, mas a gente precisa olhar para aquela criança, até mesmo na terapia ABA, né? O que é a terapia ABA? É a análise do comportamento aplicado. Então, você vai estar analisando o comportamento daquela criança, vai estar analisando a criança e aplicando, né? Então, a gente precisa, algumas dessas crianças precisam de algo que seja bem específico a ela, né? Para que possa ser motivado. Então, a gente precisa estudar o que vai motivar aquela criança. Dificuldade em aprender pela observação do outro. As crianças com autismo podem não aprender pela observação dos colegas, pais, irmãos e professores da maneira com que as crianças típicas aprendem, né? No caso, é você observar e refazer, né? Como se fosse um scanner daquilo que você está vendo. Crianças dentro do espectro do autismo normalmente têm dificuldades com a aprendizagem incidental ou ambiental. Isso significa que cada habilidade ou comportamento deverá ser especificamente trabalhado e sistematicamente ensinado. Aprendizado mais lento. Talvez por causa dos muitos desafios que enfrentam para aprender e a competição por sua atenção, o ritmo de aprendizado das crianças com autismo normalmente é mais lento que o das crianças com desenvolvimento típico. A manutenção do foco e da atenção no aprendizado pode ser um grande desafio para a criança com autismo, e atualmente requer uma grande dose de repetições para que os conceitos sejam dominados.
Gente, não adianta. Para ensinar uma criança dentro do aspecto, eu acredito que toda criança, né? Mas principalmente a criança dentro do aspecto, você precisa estar focado, você precisa ter determinação. Não adianta você achar que vai explicar e aqui a criança vai aprender ali. Não. Tem que ter paciência, tem que ter repetição. Tem crianças que às vezes você vai ficar por volta de meses ensinando a mesma coisa para aquela criança poder aprender. Entendeu? Mas a aba é cientificamente comprovada, entendeu? Existem no decorrer do curso, a gente vai mostrar, tem gráficos, entendeu? Ela é cientificamente comprovada que dá certo. Então, não, na verdade, não só para criança autista, com TEA, não. Para crianças típicas também, que não estão dentro do aspecto também. Ela também funciona, né? É uma análise do comportamento aplicado. Não é algo especificamente para quem está dentro do espectro, mas é porque para as crianças com TEA ela é muito bem aceita, né? Muito, assim, o resultado é muito bom. Então precisa ter paciência, precisa ter grandes doses de repetições, né? E essas crianças normalmente elas têm sim um aprendizado mais lento, né? Elas têm uma atenção, um foco diferenciado, né? Levando em conta todas ou algumas das dificuldades que vimos até agora, dá para entender como pode ser difícil para uma criança autista prestar atenção e aprender da maneira que uma criança com desenvolvimento típico faz. Imagine chegar em um país onde você não entende a língua. Peraí, vou dar uma pausa aqui. Aqui, eu vou dar uma ideia para vocês, uma alusão, um exemplo, né? Para vocês poderem entender como que é importante encontrar uma pessoa, uma criança dentro do espectro, encontrar uma pessoa que consiga aplicar a aba de uma maneira eficaz, né? Quanto isso faz diferença na vida dessa criança. Então vamos lá imaginar? Imagine você chegar num país onde você não entende a língua e não conhece os costumes de ninguém, você é um estrangeiro naquele lugar. E ninguém entende o que você quer ou o que você precisa. Você, na tentativa de se organizar e entender esse ambiente, provavelmente apresentará comportamentos que não são comportamentos nativos, né? Que são estranhos para aquelas pessoas nativas dali. Agora imagina que você tenha sorte e consiga um professor que seja paciente, organizado e motivado, que gaste todo o tempo necessário para trabalhar individualmente com você e ajudá-lo a dominar a língua e aprender todos os costumes daquele país que para você era estranho. É isso que um bom programa de aba pode fazer. Deu para vocês entenderem um pouco o que a aba pode fazer? É essa criança com aspecto em traço, vocês imaginam, né? Essa criança que tem todas essas dificuldades que já foi falada até aqui e muitas mais, né? Chegar dentro do processo de ensino-aprendizagem, né? E ela vai ficar perdida. Agora, quando você entra com algo que realmente vai fazer diferença, que vai estudar o comportamento daquela criança, que vai ser aplicado para aquela criança, você imagina como que isso vai fazer diferença na vida dessa criança e diferença dentro do ensino-aprendizado dessa criança. Né? Então, imagina você como professor, né, conseguindo aplicar a aba, vendo seu aluno desenvolver como os demais alunos. Né? Então é para isso que a gente está aqui, para estar ensinando, passando um pouquinho disso para vocês. Na verdade, isso é só o início, né? Porque dentro do aba existe muito mais coisa, mas no decorrer dessa semana a gente vai estar passando, né, os pontos principais para vocês. O que é aba? Né? Agora vamos entrar mais um pouquinho a fundo na aba. Análise do comportamento aplicado. Né? Na verdade, muitas pessoas acham estranho, né? Porque a abreviação é aba, ABA. Mas a gente fala análise do comportamento aplicado, né? Por que então não seria ACA, né? ACA. É porque, na verdade, esse termo é um termo americano, né? Um termo que vem de aplicação, behaviorismo e análise. No caso, ele é um termo advindo do campo científico do behaviorismo, que observa, analisa e explica a associação entre o ambiente, o comportamento humano e a aprendizagem. Uma vez que um comportamento é analisado, um plano de ação pode ser implementado para modificar aquele comportamento. Né? Então, no caso, o behaviorismo, ele estuda sobre isso, né?
sobre o comportamento, sobre o ambiente. Então, ela vai estar analisando, né, a associação entre o ambiente, o comportamento e a aprendizagem. Juntando isso, a gente vai ter uma análise de um comportamento aplicado, que seria a aba, né, que é o método. O behaviorismo concentra-se na análise objetiva do comportamento observável, no caso, imensurável, em oposição. Por exemplo, a abordagem psicanalítica, que assume que muito do nosso comportamento deve-se a processos inconscientes. Ou seja, para o behaviorismo, nosso comportamento não se dá de forma inconsciente, ele é observável e mensurável. Aqui está dizendo que a abordagem psicanalítica ela tem, né, esse presumo de que o comportamento ele deve ser um processo inconsciente, mas para o behaviorismo, né, o comportamento ele se dá de forma, ele é observável e mensurável, né? Ele não é de forma inconsciente. Condicionamento operante é o que usamos atualmente para mudar ou modificar comportamentos e ajudar na aprendizagem. Condicionamento operante significa que o comportamento, seguido por um estímulo reforçador, resulta em uma probabilidade aumentada de que aquele comportamento ocorra no futuro. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você está indo para o trabalho e, de repente, você acena e ri para o carro ao lado e ele deixa você passar, seguir em frente. Com isso, toda vez que vê um carro, você vai acenar e rir, porque você vai achar que ele também vai deixar você passar. Ou seja, essa questão de você rir e acenar e o carro deixar você passar te condicionou a que você sempre sorri e acene para o carro deixar você passar nas demais vezes, para que você não chegue atrasado ao trabalho. Outro exemplo também, mais simples, poderia ser... Deixa eu pensar, você tá com frio no ônibus, está vindo um jato muito forte de vento e você fecha a janela e aquele frio passou. Um exemplo bem simples, tá? Bem óbvio, né? Só para que vocês possam entender. Então, todas as vezes que você estiver no ônibus ou no carro, enfim, e estiver sentindo frio, estiver vindo jato de vento, automaticamente o que você vai fazer? Fechar a janela. Então, esse ato de fechar a janela foi condicionado pelo resultado que você teve de não sentir mais frio depois de que você fecha a janela. Acho que deu para entender mais ou menos, né? Mas no decorrer a gente vai falar bem mais sobre isso. Condicionamento operante, né? Continua. Todos nós aprendemos através de associações e nosso comportamento é modificado através das consequências. Tentamos coisas e elas funcionam, então as fazemos novamente. Tentamos coisas e elas não funcionam, então é menos provável que as façamos novamente. Nosso comportamento foi modificado pelo resultado ou a consequência. Isso é meio que óbvio, né, gente? Quando a gente faz algo e aquilo dá errado, é bem provável que a nossa tendência seja de não mais fazer aquilo, porque a gente sabe que vai dar errado porque deu errado a primeira vez, né? E assim, vice-versa, né? Se for uma coisa que der muito certo, a gente vai tentar, a gente vai querer fazer de novo, porque a gente vai achar que vai dar certo. Aba é um termo guarda-chuva, descreve uma abordagem científica, né? É importante dizer que a aba é comprovado cientificamente, né? É uma ciência, que pode ser usada para tratar muitas questões diferentes e cobrir muitos tipos diferentes de intervenções. Educação, especificamente, educação especial para crianças com autismo, é uma das aplicações dessa ciência. No caso, gente, a terapia aba é um termo guarda-chuva, né? Quando a gente fala que é um termo guarda-chuva, porque o guarda-chuva, né? Ele é algo assim grande, que engloba a gente, né? Então, o termo guarda-chuva ele engloba muitas aplicações. As pessoas usam esse termo na aba como abreviação para referir-se apenas à metodologia de ensino para crianças com autismo, mas na verdade não é. A aba ela é análise do comportamento aplicado, ela pode ser usada em diversos contextos, em diversas situações. Então, no guarda-chuva, a gente tem aqui o desenho de um guarda-chuva, né? E aqui a gente tem algumas das possibilidades de ser aplicado a aba. Transtorno de comportamentos de sono de alimentação, adição e dependência química, medos e fobias, serviços de proteção à criança,
parar de fumar, desenvolvimento da linguagem, estresse e relaxamento, treinamento de animais, comportamento organizacional, aconselhamento de casal e família, e educação especial. Por que essa diferença de educação e educação especial? Porque existe também a aplicação da aba somente para educação, né? Para você ensinar uma criança, né, que não esteja dentro da educação especial. Como a aba é usada para ensinar crianças com autismo? Para ensinar crianças com autismo, a aba é usada como base para instruções intensivas e estruturadas em situação de 1 para 1. O que seria situações de 1 para 1, né? Geralmente, na maioria dos casos, a sessão de aba é feita de 1 para 1. O profissional que aplica a aba e o aluno, a criança do espectro. Um programa de aba frequentemente começa em casa quando a criança é muito pequena. A intervenção precoce é importante, mas esse tipo de técnica também pode beneficiar crianças maiores e adultas. A metodologia, técnicas e currículo do programa também podem ser aplicadas na escola. Ou seja, vamos lá. A aba, ela pode ser usada tanto na escola, quanto na casa e quanto nas terapias, né? Nas clínicas, enfim. É interessante entender que tanto a aba quanto o diagnóstico até, né? Se for feito antes, o quanto antes melhor. Quanto antes melhor aplicável, quanto antes o resultado é melhor, a absorção das coisas que estão sendo explicadas são melhores. Né? Ela também pode ser utilizada, né, em adultos e em crianças maiores. Mas a gente vai perceber que quanto menor a criança, mais eficaz é. A absorção de tudo aquilo é melhor, é mais eficaz. A sessão de aba normalmente é individual, né, como eu falei, de 1 para 1. Em situação de 1 para 1, tá falando aqui. E a maioria das intervenções precoces seguem uma agenda de ensino em período integral. Algo entre 30 a 40 semanas. Entre 30 a 40 horas semanais. O programa não é aversivo, rejeita punições, concentrando-se na premiação do comportamento desejado. Essa questão de 30 a 40 horas semanais, isso é muito peculiar, né? É o que é recomendável, mas a gente sabe que existe todo um contexto, né? Que a gente vive, enfim, se for na escola, a gente sabe que existe o contexto escolar, né, existe aquele cronograma, aquele período de tempo. Tudo bem também que a gente vai ver que para crianças dentro do espectro, que para o aba, é importante também que seja feito um currículo separado. Né? Não separado, mas enfim, um currículo dentro das adaptações daquela criança. Mesmo que lógico, hoje em dia a gente tem uma concepção de escola inclusiva, né, em que a gente trabalha os mesmos conteúdos para todas as crianças. Só que, obviamente, a gente tem que ter adaptações para trabalhar com essa criança, né? Porque, como eu falei anteriormente, o interessante é analisar a criança, né? Então, essa questão de 30 a 40 horas semanais vai depender muito do seu contexto. É o aconselhável, mas não quer dizer que se você for fazer em menos horas, por exemplo, não vai ter resultados, né? A outra situação importante também é que realmente dentro da aba a gente não faz punições de forma alguma, mesmo a criança errando, fazendo erros, demorando mais, punição não é o contexto, até mesmo porque a gente vai ver que dentro do contexto da aba, essa questão de punição não ajuda no ensino e aprendizagem. O currículo a ser efetivamente seguido depende de cada criança em particular, como eu falei anteriormente, né, no slide anterior. Existe um currículo e esse currículo vai depender, o currículo do aba, né, no caso da aplicação do aba, vai depender de cada criança em particular, mas geralmente é amplo, cobrindo as habilidades acadêmicas de linguagem, sociais, de cuidados pessoais, motoras e de brincar. O intenso envolvimento da família no programa é uma grande contribuição para o seu sucesso, sim, logicamente. Até mesmo porque a criança ela não vai aprender somente no ambiente escolar ou dentro da terapia, né? Isso precisa ser estendido para dentro de casa. Os pais, eles precisam estar envolvidos. É importante também que eles tenham um pouco de conhecimento sobre a aba, sobre a análise do comportamento aplicado, né? Para que eles possam estar continuando esse processo em casa. Até porque
o real objetivo, o real intuito, claro, é o ensino-aprendizagem, mas também é a autonomia, né? Porque a criança, ela precisa ter autonomia. Tudo bem, a gente entende que dentro do aspecto, né, existe as questões da criança ser, né, do nível leve, intermediário, né, enfim, dela ter o autismo leve, o autismo severo, né, o autismo moderado, que às vezes fogem as palavras. Mas então a gente sabe que esses níveis, eles são medidos por dependência, né? Quanto mais dependente a criança for, maior vai ser o nível do autismo dela. Enfim, e outras características também, mas é porque eu estou falando aqui da questão de você tentar trazer essa autonomia, essa independência para a criança. Mas isso não impede que a criança ela tenha um certo tipo de autonomia, até porque no autismo a gente não tem um diagnóstico fechado, né? Não tem como eu dizer para você que seu filho não vai progredir, seu filho não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, né? Tanto que hoje em dia se sabe que as crianças podem transitar dentro dos níveis do autismo, né? De severo, a moderado, a leve, né? Então, é importante, sim, né, que tenha esse cuidado no currículo e que os pais estejam introduzidos dentro, para que isso possa ser estendido para dentro de casa, para que se faça essas aplicações no ambiente familiar da criança, né, no ambiente social da criança, para que ela possa cada vez mais adquirir essa autonomia e daqui a pouco estar fazendo isso sozinha, sem reforçadores, enfim, né, o desenvolvimento mesmo da criança. Como a terapia ABA funciona? A análise de comportamento aplicada envolve muitas técnicas para entender e mudar o comportamento. ABA é um tratamento flexível, pode ser adaptado para atender às necessidades de cada pessoa única, fornecido em muitos locais diferentes, em casa, na escola, na comunidade, né, como eu acabei de dizer, e ensina habilidades que são úteis na vida cotidiana. Podem envolver ensino individual ou instrução de grupo, mas geralmente é de 1 para 1, tá? E essa questão de ensinar habilidades que são úteis na vida cotidiana foi o que eu falei também, a questão da independência da criança, de você... Claro, você vai ensinar o processo de ensino-aprendizagem, mas também algumas coisas que dificultam o processo da vida cotidiana, né? Que muitas crianças que estão dentro do aspecto têm. Reforço positivo. O reforço positivo é uma das principais estratégias utilizadas na ABA. Quando o comportamento é seguido por algo que é valorizado, uma recompensa, é mais provável que uma pessoa repita esse comportamento. Com o tempo, isso incentiva mudanças positivas de comportamento. Eu não vou ficar me atendo muito assim a explicar sobre os reforçamentos aqui, o reforço no caso, né? Porque a gente vai ter um módulo falando só sobre reforçamento, uma aula falando só sobre reforçamento. Então eu não vou me ater muito a isso aqui, é só para vocês terem uma ideia, né, de como é feita essa aplicação da ABA, né? Então acho que já deu um pouquinho para vocês entenderem que o reforçamento é uma recompensa que a gente dá para a criança quando ela faz aquele estímulo, quando ela faz aquela demanda que é dada para ela, a gente dá essa recompensa que é algo que agrade, né? Que é algo que esteja dentro do querer dessa criança. Reforço positivo ainda, né? Primeiro, o terapeuta identifica um comportamento objetivo. Cada vez que a pessoa usa o comportamento ou habilidade com sucesso, recebe uma recompensa. A recompensa é significativa para o indivíduo. Exemplos incluem elogios, um brinquedo, um livro, assistir um vídeo, acesso ao playground, outro local e muito mais, né? Ou seja, como eu falei, é algo que seja do interesse da criança, algo que a criança goste muito, né? Comportamento. Compreender antecedentes, o que acontece antes de um comportamento ocorrer, e consequências, o que acontece depois do comportamento, é outra parte importante de qualquer programa ABA. Um antecedente, né, vamos falar um pouquinho sobre o antecedente. É isso que ocorre logo antes do comportamento do ABA. Pode ser verbal, como um comando ou solicitação, também pode ser físico, como um brinquedo ou objeto, ou uma luz, som ou outra coisa no ambiente.
Um antecedente pode vir do ambiente, de outra pessoa, ou ser interno, como um pensamento ou sentimento. São coisas que acontecem antes, né, da gente estar fazendo as solicitações. Então, a gente tem que perceber esses antecedentes. Um comportamento, né, um comportamento resultante. Esta é a resposta da pessoa ou a falta de resposta ao antecedente. Pode ser uma ação, uma resposta verbal ou outra coisa. E isso também, a gente também vai ter uma aula falando só sobre comportamento. Se eu não me engano, é a próxima aula, mas não tenho certeza. Uma consequência. É isso que vem diretamente após o comportamento. Pode incluir reforço positivo do comportamento desejado ou nenhuma reação por respostas incorretas e inadequadas. Ou seja, a gente tem o antecedente que acontece, dentro disso a gente vai engajar uma ação, né? A gente vai ver como foi dada essa ação e logo depois a gente vai ver que seria o comportamento, né? Com o comportamento. E depois disso a gente vai ver a consequência que isso foi gerado, até mesmo com o reforçador que a gente deu. Deu resultado, não deu, qual foi a consequência? Com a prática contínua, o aluno poderá substituir um comportamento inadequado por um que seja mais útil. Essa é uma maneira mais fácil para o aluno obter o que precisa. Como eu falei sobre o comportamento, a gente vai estar explicando melhor numa próxima aula. Mas isso aqui quer dizer mais ou menos, né, que se algo for inadequado, ele pode ser ajustado, né? O que um programa ABA envolve? Bons programas ABA para autismo não são tamanho único. O ABA não deve ser visto como um conjunto fixo de exercícios. Em vez disso, cada programa é escrito para atender às necessidades de cada aluno. Isso também já foi falado aqui várias vezes, né? A gente precisa aplicar a ABA, não é uma caixinha, não é uma receita pronta, não é um método pronto. A gente tem lá, logicamente, né, algumas instruções de como serem feitas, algumas coisas que são mais globais, mas a gente precisa também encaixar a necessidade de cada criança. O objetivo de qualquer programa ABA é ajudar cada pessoa a trabalhar em habilidades que as ajudarão a se tornarem mais independentes e bem-sucedidas no curto prazo e no futuro. Foi também o que eu já falei lá atrás, né? A questão de trazer independência e autonomia. As metas de tratamento são escritas com base na idade e no nível de habilidade da pessoa com TEA. Os objetivos podem incluir diversas áreas de habilidades, como comunicação e linguagem, habilidades sociais, autocuidado, né, que é como tomar banho, ir ao banheiro, brincadeira e lazer, habilidades motoras, aprendizagem e habilidades acadêmicas. Então, assim, tudo isso aqui está englobado dentro, no contexto da terapia ABA, né? A gente pode trabalhar tudo isso dentro da ABA. Técnicas e filosofia da ABA. O instrutor usa uma variedade de procedimentos ABA. Alguns são dirigidos pelo instrutor e outros são dirigidos pela pessoa com autismo. Pais, familiares e cuidadores recebem treinamento para que possam apoiar o aprendizado e a prática de habilidades ao longo do dia. Isso é muito importante, né? Porque os pais precisam estar atentos ao que acontece, tudo mais, para que possa estar trazendo isso para o ambiente de casa também. Porque senão não adianta, a criança vai fazer lá na escola ou na terapia e quando chegar em casa, né, não vai desenvolver e isso não é interessante. A pessoa com autismo terá muitas oportunidades para aprender e praticar habilidades todos os dias. Isso pode acontecer em situações planejadas e naturais. Por exemplo, alguém aprendendo a cumprimentar os outros dizendo olá pode ter a chance de praticar essa habilidade na sala de aula com o professor. Isso seria planejado. E no recreio, né, com o colega, isso ocorreria de forma natural. Aqui eu acho que está escrito um pouquinho errado, né, que está no recreio, enfim, depois a gente vai ajustar. Aqui, no caso, está querendo dizer, né, que essas habilidades elas podem acontecer planejadamente ou natural. Na verdade, se começa planejado, né, a gente faz os estímulos planejados com a criança e depois isso ocorre de forma natural, que é o desenvolvimento, né, dentro do que a gente espera dentro da terapia. O aluno recebe uma abundância de reforço positivo por demonstrar habilidades úteis e comportamentos socialmente adequados. A ênfase está nas interações sociais positivas e na aprendizagem agradável. O aluno não recebe reforço por comportamentos que prejudicam ou impedem o aprendizado. Sim, com certeza, né?
Nosso intuito não é esse, reforçar o aluno a fazer um comportamento que seja prejudicial ou que impeça o aprendizado dele. A aba é eficaz para pessoas de todas as idades. Pode ser usado desde a primeira infância até a idade adulta. Qual é a evidência de que a aba funciona? Vamos lá. A aba é considerada um tratamento de melhores práticas baseadas em evidências por conceituadas instituições. Então, várias instituições renomadas, principalmente instituições internacionais, né, já comprovaram que a aba, né, consideram a aba um tratamento eficaz. Baseado em evidências, significa que a aba passou em testes científicos de sua utilidade, qualidade e eficácia. A terapia aba inclui muitas técnicas diferentes. Todas essas técnicas se concentram nos antecedentes, o que acontece antes de um comportamento ocorra, e nas consequências, o que acontece depois de um comportamento ocorra. Sim, no caso existem várias técnicas dentro da aba, né? A gente também vai ver isso ao longo dessa semana. E a gente se baseia no antecedente e no comportamento, né? O que acontece antes e o que acontece depois, justamente para a gente ter essa medição, né? Existem gráficos, existem tabelas em que a pessoa que aplica a aba vai vendo, né? Como que estava antes, depois, como é que foi depois do comportamento, depois da terapia aplicada, né? Mais de 20 estudos estabeleceram que a terapia intensiva e de longo prazo, usando os princípios aba, melhora os resultados para muitas, mas nem todas as crianças com autismo. Intensivo e longo prazo referem-se a programas que fornecem de 25 a 40 horas por semana de terapia por 1 a 3 anos. Esses estudos mostram ganhos no funcionamento intelectual, desenvolvimento da linguagem, habilidades de vida diária e funcionamento social. Estudos com adultos, embora em menor número, mostram benefícios semelhantes, ou seja, não é 100%, né, gente? Vai existir, sim, existem, sim, né, pessoas dentro do espectro que, né, não tem melhoras, mas enfim, é comprovado cientificamente, né, a melhora, o nível de melhora, o número, né, de pessoas que têm melhoras são grandes, são altos, né? Então, a gente tem uma certa confiança em estar aplicando, sim, a terapia, né? Exemplos de um programa de aba. Aqui está um exemplo de ensino aba, usando um programa de imitação de um currículo inicial com um método de aprendizagem sem erro. Então, esse método de aprendizagem sem erro, a gente também vai falar melhor sobre ele no decorrer da semana. Mas assim, já dando uma pincelada, dentro do aba a gente acredita na aprendizagem sem erro e existem algumas pesquisas até que dizem que a aprendizagem sem erro seria o melhor método para se começar um ensino para qualquer criança, qualquer pessoa, né? Porque você imagina uma pessoa que seja fora do espectro, vamos botar assim, né? Ela faz algo errado, o professor vai lá, não, tá errado, dá errado. Tenta fazer de novo, tá errado, tipo, né? Aquilo faz com que a criança acabe achando, eu não sei, eu não aprendi, eu fiz várias vezes, tá sempre errado, então, né, eu não sei isso. Eu, por exemplo, durante muito tempo da minha vida, até hoje, né, eu não sou muito boa em matemática, não é uma das minhas melhores matérias, eu não dou muito bem em matemática. E pode ser também por essa questão, né, de ser utilizado métodos que não fossem esse da aprendizagem sem erro, né? Então eu acabei, foi como se fosse um reforçamento, vamos colocar assim, né? Eu acabei me reforçando a achar de que realmente eu não sei matemática é difícil, ponto, né? E agora você imagina isso com uma criança dentro do espectro, né? Que já tem certas dificuldades, certas limitações, fica bem mais complicado, né? Então vamos ao exemplo. Então vamos lá. Esse bonequinho aqui é o professor, né? Esse é o aluno e esse é o professor. Tá repetindo. Então vamos lá. Alex, faça isto, bata palma. Né? Ele está dizendo para Alex que ele tem que bater palma e ele bate palma para o Alex ver. A instrução inicial, chamada de SD, é dada verbalmente com um modelo. Ou seja, modelo, né? Ele fala que tem que bater palma e ele faz o bater palma para o Alex ver. Aluno.
pega as mãos da criança e bate palmas. O professor usa uma dica, mão sobre mão, de maneira que a criança consiga executar a tarefa e aprenda. Ou seja, ele fala, Alex, vamos bater palma? E depois ele pega a mão do Alex e bate palma junto com a mão do Alex, né? Tipo, Alex, vamos bater palma. E nisso ele está mostrando para o Alex como que é bater palma. É uma dica, é um estímulo. Você bateu palmas, legal. Dá uma bala para Alex, que seria a bala, seria o reforçador, né? O professor reforça a execução bem-sucedida da tarefa com um elogio e um presentinho. A gente também vai ter, durante a semana, uma aula que fala sobre dicas, tá? Incentivando a aba no dia a dia. Os princípios da aba podem ser aplicados a muitos eventos e atividades cotidianas para ajudar a moldar a linguagem e o comportamento apropriado. Portanto, mesmo que uma criança não fique sentada por horas em terapia intensiva, há muitas dicas e estratégias que os pais e responsáveis podem implementar para obter resultados. Toque. Então, essas que vai vir agora são as dicas, né, que os professores podem estar fazendo para estar, né, aplicando a terapia. Toque. Brincar é um ótimo momento para desenvolver habilidades, principalmente para pequenos que preferem brincar sozinhos. Descubra o que a criança gosta e se envolva com ela nessa atividade, ou seja, você está envolvido na atividade junto com essa criança. Por exemplo, se a criança gosta de bater um brinquedo no chão, entre lá com ele e também bata um brinquedo. Queremos que a criança aprenda a tolerar os outros em seu espaço e, eventualmente, desfrute das instruções dos outros. Você não vai quebrar o brinquedo, né, gente? Mas para a criança ver que você está interagindo com ela. Brincar também é um ótimo momento para trabalhar em algumas habilidades linguísticas, solicitando à criança o brinquedo que ela quer, apontando ou verbalizando, né? Por exemplo, fulano, pega aquele brinquedo, é aquele ali que você quer, é o peão que você quer, então pega o peão, né? Porque vai enfatizando para a criança que aquilo é um peão. Se a criança gosta de brincadeiras duras e físicas, use isso como um tempo para trabalhar na atenção conjunta no contato visual. Configure situações divertidas, por exemplo, girando, caindo no sofá, caindo na cama. Interrompa a atividade e espere que ele olhe para você. Quando ele der uma rápida olhada, reforce, iniciando a atividade imediatamente novamente. Ele precisa te ver, precisa saber o que você está fazendo. Quando ele der mais do que um olhar, faça cócegas nele um pouco mais e etc. Quanto mais contato visual ele der, mais atividades divertidas você poderá dar a ele. Ou seja, você vai interagir na brincadeira com essa criança, né? Igual quando ele diz aqui, cai do sofá, cai da cama, né? Gira e tal. Você está interagindo junto com essa criança. Porém, a criança autista, ela tem essa dificuldade de olhar nos seus olhos, né? Enfim, esse problema de interação social. Então, quando você perceber que ela está começando a olhar, que ela está começando a te dar aberturas, aí você vai introduzindo mais. Faz uma cócega, faz uma outra atividade, né? Ao tempo da criança. Linguagem. Parte do desenvolvimento da linguagem é a capacidade de entender e seguir as instruções. Linguagem receptiva, né? Isso seria linguagem receptiva, entender e seguir as instruções. A melhor maneira de criar isso é praticar dentro das rotinas diárias preferidas. Portanto, se a criança gosta de sair, você pode inserir a instrução. Vá buscar seus sapatos antes de sair. Entenderam, mais ou menos? Aí, no caso, é questão da criança entender, da linguagem receptiva, a criança entender as instruções. Você vai usar o que ela mais gosta para fazer essas instruções de entendimento. Aqui ele deu um exemplo do sair. A criança gosta de sair, ela vai sair, então pede ela para ir buscar o sapato. Que ela vai entender a instrução que você está fazendo. Busca o seu sapato, porque buscando o seu sapato você vai sair, que é o que você gosta de fazer. Entendeu? Mesmo se a criança já estiver realizando a tarefa, emparelhe-a com um idioma. Por exemplo, quando seu filho tira a roupa para se preparar para o banho, você pode dizer, tira a roupa. Eventualmente, a instrução é o que indicará a ação e não apenas a rotina. Insira a linguagem verbal em tantas rotinas quanto possível. Enquanto você sobe e desce as escadas, diga suba, desça. Quando ele pegar sua mão para ir a algum lugar, diga venha, etc. É mais ou menos assim, você está estimulando, ensinando a criança o que ela está fazendo, através do que você fala. Está subindo a escada? Sobe. Está descendo? Desce.
né? Ela já tá tirando a roupinha dela, mas você tá falando, tá tirando a roupa. Isso às vezes a gente faz até inconscientemente com crianças sem ser dentro do espectro, né? Eu tenho uma filha e eu vivo fazendo isso com ela, né? Tá tirando a roupa, tá pintando o cabelo. Então isso faz com que a criança aprenda o que ela está fazendo, né? E tem essa noção de linguagem receptiva também. Generalização, algumas dicas. E voltando ao que a gente estava falando no outro slide, essa questão de você dizer para a criança o que ela está fazendo, isso acaba ficando na memória da criança e depois, com o tempo, né, que você vê que ela já está adaptada àquela situação, você já vai dar o comando e ela já vai saber, de tanto você forçar a falar aquilo para ela, né? Então vamos lá, algumas dicas. 1. Generalização. Um bom programa de aba sempre inclui a generalização do aprendizado. À medida que a criança progride, pode tornar-se mais capaz de aprender incidentalmente, o que significa simplesmente assimilar linguagem ou conceitos ou habilidades que não são ensinadas diretamente em sessões individuais. Neste ponto, ele ou ela podem estar prontos para entrar em uma sala de aula ou em uma brincadeira em grupo onde haverá contato com outras crianças. Né? No caso, foi o que eu falei, a criança vai progredindo à medida de que você vai explicando, né? Ela vai progredindo e vai generalizando aquilo, né? Naquele momento, é quando ela tira a roupa, você está falando, depois ela já generaliza, às vezes, tira a roupa, ela já sabe, né? Mas não só com isso, com todas as coisas, né? Um bom currículo de aba deve ter algum equilíbrio entre as atividades. Trabalho de mesa, brincar, motora ampla, motora fina. O que seria motora ampla e motora fina, né? Para algumas pessoas que não sabem, a gente provavelmente tem alguns pais aqui que estão assistindo, podem ser que não saibam, né? Isso faz muito parte também da psicomotricidade. Trabalhar motora ampla seriam trabalhos mais habilidades amplas, né? Esse é até mais fácil de entender. Tá fazendo um trabalhozinho que você pula, você corre, você pega alguma coisa, você trabalha com todos os seus movimentos. Já a motora fina é quando você, geralmente quem trabalha com motora fina são crianças mais pequenininhas, né? Você trabalha com pinça, com coisas que mexam com articulações pequenas, né? Você ensina a criança a pegar uma bolinha com um pregador, com uma pinça, alguma coisa nesse sentido. Uma variedade de locações. Além, né, dessas variedades de atividades, também uma variedade de locações, de lugares. Sala de terapia, casa da família, quarto de dormir, carro, etc. Ou seja, você deve aplicar a terapia aba em vários lugares do cotidiano da criança, não ficar só dentro daquele ambiente onde é aplicada a terapia, não. É uma variedade de professores ou terapeutas. Tudo isso ajudará a que a generalização das habilidades fique mais fácil. 2. Dê à criança um motivo para se comunicar. Quando tudo está disponível o tempo todo, há pouca necessidade de pedir qualquer coisa ou de algum adulto. Limitar o acesso a determinados brinquedos ou alimentos preferidos significa que você pode criar ainda mais oportunidades de comunicação. Isso aí, gente, até com crianças fora do espectro, né? Eu tô falando isso algumas vezes para vocês poderem ver, né, que existem coisas que são, né, de uma forma geral também dentro da terapia. Evitar, né, que as coisas estejam disponíveis ao tempo todo é bom, porque a criança acaba não criando uma comunicação. É igual a criança quando é muito pequenininha, ela tá naquela fase de aprender a falar, né, de 1 aninho, 2 anos, e ela quer água, ela começa a apontar. Se ela fica apontando o tempo todo para a água, e você pega e dá quando ela aponta, vai ser mais difícil, provavelmente, ela te pedir água, ela exercitar a fala, dizer água, né? Porque ela sabe que se ela apontar, você vai dar, então ela já está conseguindo o que ela queria, né? Imagina a criança dentro do espectro, né? Que às vezes tem essa dificuldade de interação social, né? Então, assim, a gente tem que estimular a comunicação da criança, né? Isso, eu estou dizendo, uma criança, né, que eu falei de apontar, uma criança seja fora do espectro. Agora, se for uma criança dentro do espectro, existem crianças que não são verbais. Então, essas crianças que não são verbais, apontar pode ser uma forma válida de comunicação.
Aí, no caso, né, seria você não deixar as coisas disponíveis o tempo todo, seria você deixar tudo ali para ela exposto, né, ao ponto dela nem precisar sequer sinalizar que ela precisa daquilo, né? Então, você precisa deixar as coisas em pontos estratégicos para que ela possa ou estimular a fala dela, ou de crianças não verbais, estimular a comunicação por gestos, de alguma forma que você possa entender, que o professor possa entender, enfim, né? 3. Capacitação. Planejar todas as diferentes necessidades e situações que podem surgir quando estiver ensinando uma criança é simplesmente impossível. Sim, gente, é impossível você planejar todas as situações que podem ocorrer quando você estiver ensinando uma criança. O professor sabe disso, né? Você precisará usar seu bom senso e resolver problemas à medida que forem aparecendo nas sessões. Talvez seja necessário elaborar novos programas ou modificar os já existentes. Você pode ter que lidar com questões comportamentais não previstas por nenhuma fonte de consulta. Você só será capaz de desempenhar esses papéis de maneira eficiente se conhecer muito bem os princípios básicos da aba. Esse é o objetivo da semana da terapia aba no autismo. Gente, realmente assim, não existe uma receita de bolo, foi como eu falei para vocês, né? E a criança, ela não tem um manual, né, escrito prevendo o que ela vai fazer, o que ela vai querer, enfim. Principalmente a criança do espectro, porque a gente sabe que existem coisas que são muito peculiares, né, de criança para criança. Não existe algo, existe, claro, coisas mais globais, né, que englobam quase todas as crianças, até mesmo para que a gente possa ter o diagnóstico, enfim. Mas é muito específico, né? Cada criança tem estereotipias muito específicas. Então, a gente precisa saber trabalhar, né? A gente precisa ter todas as ferramentas dentro do aba. A gente precisa estar com esse conhecimento muito sólido. Não só, tipo, copiar e colar. É isso e isso acabou. Não é só isso e isso acabou. Você precisa saber o contexto amplo dentro da análise de comportamento aplicada, da aba, né? Para quando você se deparar com uma situação que você não encontrou num livro que você leu ou numa semana como essa que a gente está tendo aqui, né? Você não pensa, poxa, ela não falou isso no vídeo, agora como é que eu faço? Então, poxa, eu não vi isso naquele livro que eu li, né? Mas com certeza o contexto, a base fundamental vai estar ali, né? Então, por isso que é importante você se aprofundar, né? A gente dá uma base, mas o aprofundamento depende de você, né? Mas é por isso que a gente está aqui, o nosso objetivo da Semana da Terapia aba no autismo é estar explicando mais, é estar mostrando para você que às vezes não tem conhecimento nenhum, um pouco mais sobre o que é a terapia, né? E como ela funciona. Então, eu espero muito, né, que vocês tenham gostado dessa primeira aula, né? Que vocês possam aí ter absorvido, né, bastante conhecimento. Enfim, a gente ainda tem muito mais, né? Deixa seu comentário também pra gente, né, aqui embaixo, porque é muito importante a gente saber como é que tá indo, se as aulas estão bacanas, né, se tá legal, se tá agregando, se vocês estão aprendendo, né? É importante para estar estimulando o nosso trabalho. E siga a gente no Instagram, né? É @aprendaautismo. E é isso aí, gente. Obrigada e até a próxima aula.